Pai, Senhor, para os irmãos, amém? Os irmãos estão bem? Todo mundo beleza, né? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas. Gálatas capítulo 2, nós vamos ler. O tema da nossa mensagem hoje é fé. O que é e como exercer. Amém? Os irmãos chegaram lá? Gálatas capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 21. Amém, diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem se assentar. O pastor Maurício já orou, a fim de que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Sou meio de veneta, né? Quem me conhece sabe aí, de vez em quando eu pego uns assuntos assim e gosto de me debruçar neles, né? Ultimamente, depois de ter lido uma palavra, ter ouvido uma palavra de um camarada que falou que nós somos muito ruins para explicar as principais coisas ou as coisas principais para as pessoas. Tem algumas coisas na Bíblia que elas parecem que são mais importantes do que as outras, que o próprio Deus fala, né? Ou Cristo, quando ele usa algumas palavras assim, tentando chamar a atenção, acima de tudo, ou primeiramente, ou em primeiro lugar, e em umas dessas, né? Eu fui pesquisar então sobre as coisas importantes que eu e você precisamos saber para sermos cristãos, né? Então, alguma quinta-feira aí para trás, não me lembro qual, nós falamos sobre a centralidade de Cristo. E hoje eu gostaria de comentar com os irmãos sobre a fé. O quanto eu e você temos que saber o que ela é, exercer ela na nossa vida, o quanto eu e você temos que estar envolvidos com ela, o quanto a fé é importante, é central para que eu e você possamos cumprir o plano que Deus tem para a nossa vida aqui nessa terra. A fé, ela está lá naquele texto que Jesus disse que se você tiver só um pouquinho dela, bem pouquinho mesmo, pouquinhozinho, igual um grão de mostarda, não é? Você ia conseguir fazer coisas estrondosas, não é? Você ia conseguir fazer coisas grandes, né? Ele falou que se a gente tivesse um pouquinho também dela, ela seria tão importante que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez, não é? Paulo vai dizer que no final de tudo, a hora que acabar, a hora que passar o Maurício, o Rafael, a Flaviane,
a Marise, a hora que passar todos os dons, a hora que passar o Carlinho, o Nailor, a hora que passar todo o exercimento de dons aqui nessa terra, Paulo diz que ia sobrar 3 coisas. Quais são? Os irmãos lembram? É a fé, a esperança e o amor, né? Olha lá, outro texto legal para a gente prestar atenção em coisas importantes, né? Essas 3 coisas são principais, importantes. A fé, então, é uma das coisas que sobra, meus irmãos, até quando tudo aqui acabar. Quando ele voltar de lá para cá, nós continuaremos exercendo a nossa fé ainda nele. A fé é o que fez justificar a vida cristã de todos aqueles exemplos que o escritor de Hebreus nos diz lá. O texto diz que a convicção de coisas que se esperam, a certeza de fatos que não se veem, e ele vai dizendo que pela fé, ou por ela, todos aqueles camaradas fizeram aquilo tudo lá, né? Pela fé, eu e você podemos nos tornar homens e mulheres dos quais o mundo não seja digno deles. Nós deveríamos dar um pouco mais de importância, talvez, como para a centralidade de Cristo na nossa vida, para a fé também. Paulo fala aqui sobre a importância da fé para a sua salvação. E por salvação eu estou dizendo o livramento das consequências do pecado na sua vida para trás e os livramentos das consequências do pecado da sua vida para frente. Ou seja, a justificação é pela fé e a santificação, ou a paz, ou a vida com Deus, ela vem também pela fé. Então, se o irmão está tendo dificuldade aí na sua vida com Deus, no seu relacionamento, aqui nessa terra, enquanto você vive, né, essa sua paz, a sua tranquilidade, quando você vai conversar com Deus, ela não está muito bem alinhada, você pode alcançar isso somente pela fé. Ele diz que ela não só é importante, como não existe outro meio de alcançar isso. E ele cria um caso e briga até com Pedro por causa disso, não é? Então, aqui na carta de Gálatas, Paulo está tentando fazer uma defesa do seu ministério. Ele começa brigando com os Gálatas, porque os Gálatas estão se afastando do evangelho que Paulo pregou para eles, e eles estão começando a acreditar nos tais de judaizantes lá, que estão fazendo eles voltarem a crer e a confiar na execução de obras para a sua própria salvação, ou que para que eles fossem salvos, eles precisavam fazer isso, ou aquilo outro. Então ele critica os Gálatas por isso, e logo depois ele vai falar que o ministério para os gentios foi confiado por Deus a ele. E isso foi chancelado, né? Isso foi, como é que se diz assim, aceito pelos 3 pilares lá, né, da época da igreja primitiva que tinham, que era Tiago, João e Pedro, não sei, alguns dos discípulos lá que eram importantes na época. E logo então ele começa a falar sobre a importância da fé nesse caso. Como é que ele introduz esse tema da fé nessa vivência que ele teve com Pedro? Ele vai explicar aqui que apesar de Pedro trabalhar com os judeus e de Paulo, ele mesmo, trabalhar com os gentios, a fé era importante para o ministério dos dois. Como é que ele vai dizer que a fé é importante para o ministério dos dois? Mostrando o pecado que existe tanto nos gentios quanto nos judeus, ou seja, mostrando que judeus de nascença, cumpridores da lei, também pecam e necessitam da graça de Deus. Um paralelo que nós podemos fazer aqui, só para nós entendermos bem, seria o crente de hoje, mais ou menos, né? Ou aquela pessoa que cumpre alguns ritos. O camarada vem na igreja, o camarada dá o dízimo, o camarada tem uma rotina religiosa, vamos dizer assim, né? Esse camarada, por fazer isso, ele se enxerga diferente dos gentios, nesse caso aqui. Que a gente pode falar que é ou o cara que não vem na igreja, né? Ou o cara que, ao invés de vir para a igreja, vai para o bar, beber com os amigos e tem uma vida secular. Esse camarada que não é religioso, que não vem para a igreja, que quando fala amém, ele não sabe direito como é que é, esse camarada é o gentio. E Paulo está dizendo que ele foi direcionado para trabalhar com esse povo. E o Pedro, e o Tiago e os
os outros apóstolos, eles foram direcionados para trabalhar pregando o evangelho para os próprios judeus e mostrando para os judeus a necessidade que eles têm de ter fé em Cristo Jesus. Ele demonstra isso, e toda a pregação do evangelho sempre é assim, ela sempre surge da necessidade de se pregar o evangelho, ou seja, em que eu e você somos pessoas necessitadas. Nós estamos doentes e precisamos de um remédio, a gente precisa de um Salvador. Ele começa, então, por esse caminho, dizendo que judeus são pecadores também, que têm problemas sérios que precisam ser resolvidos. E aí depois ele vai dizer que tanto os judeus quanto os gentios precisam confiar em Cristo para serem salvos ou livres das consequências para trás do pecado, versículo 19. E lá no versículo 20 ele vai dizer que a fé ela é primordial para que eu e você possamos ter acesso à vida que Cristo conquistou para nós na cruz. Tem uma música, a música é da época da Flaviane. Ela fala assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não é? Você conhece, né, Moacir, também? O pessoal mais novo aí não conhece, não. Depois a gente podia mostrar essa música para eles, né? Todas as bênçãos de Deus para nós, nós tomamos posse, é nossa herança. O que Paulo vai dizer aqui é que para eu e você termos acesso, tomarmos posse daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, a fé ela é primordial. Amém, meus irmãos? Vamos ler o texto então, novamente. Aqui tem um problema sério. Eles resolveram fazer uma reunião, igual a reuniãozinha que o pessoal vai fazer da liderança aqui, os presbíteros, diretor do patrimônio, só o pessoal da nata. Estava fazendo essa reuniãozinha aqui, aí, enquanto o irmão Nailor não chega, está todo mundo conversando, beleza, e falando tudo perto do Moacir. Os irmãos entenderam? O Moacir é meio assim e tal, mas aí, como está na reunião fechado, ninguém importa de ficar do lado dele. O irmão Nailor, que é um cara mais crítico, um cara mais exigente, chega na reunião. Aí o pessoal começa a dar 2 passos assim do Moacir, levantar, sentar em outra mesa, e Paulo vê que para, olha aqui lá, falou assim, rapaz, esse pessoal está sendo hipócrita. E aí o texto diz assim que esse foi tão hipócrita assim, tão hipócrita, ao ponto de até levar Barnabé, que nem judeu era, que nem no ministério dos judeus era envolvido, estava trabalhando com os gentios também. Paulo vai dizer que o ministério dos gentios foi destinado para ele, o Barnabé. E ele vai falar assim que até o próprio Barnabé se deixou levar por eles e se afastaram então dos gentios que estavam lá, para não serem mal vistos pelos judeus que chegaram. E aí Paulo diz que levanta e fala assim, Pedro, bonito, né, para você, para sua cara. O que foi? Você acabou de ser hipócrita aí, dissimulado. Você deu uma disfarçada aí, querendo mostrar alguma coisa pelas razões erradas. Você pecou, rapaz. E judeu, como é que é essa história de você falar que é judeu e pecar? Se você que é judeu não vive como judeu, mas você peca igual a gentil, por que você fica falando para o pessoal aí se circuncidar para que eles sigam regras aí que você próprio não segue? Por que você não confia na fé que existe em Cristo Jesus e dá muito valor às aparências e à sua reputação? Paulo diz, isso não te ajuda a nada não, é pecado, você tá cometendo um erro. E aí depois ele vai dizer o seguinte, no versículo 15, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. É engraçado isso aqui que Paulo faz. Ele faz a separação de nós para as pessoas que não vêm para a igreja, né? Ele faz a separação entre judeus e gentios, mas logo depois que ele faz a separação, ele já tem a preocupação de se justificar ou de se explicar. Ele fala assim, eu estou falando aqui que tem categorias de pessoas diferentes, mas eu já quero deixar bem claro que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim pela fé em Cristo Jesus. Aí ele diz que esses judeus, eles também têm crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado.
Não existe nenhum hábito, meu irmão, não existe nenhuma prática, não existe nenhuma palavra, não existe nada que se faça ou que se deixe de fazer que possa te ajudar a entrar no céu. Alguém, numa viagem, me perguntou assim, quem será que vai para o céu? A resposta dessa pergunta é óbvia, entra no céu quem Jesus quiser que entre. Porque quem tem a chave para abrir a porta do céu, quem é o dono da vida e da morte é Jesus. Então não existe nada que se faça que se garanta alguma coisa. Jesus é que sabe se entra ou se não. E há quem diga que o céu vai ser um lugar de surpresas, para nós. Lá a gente vai achar que tem gente que está lá dentro e não estava, a gente vai achar que tem gente que tinha que estar lá, e na verdade o camarada não estava. O que Paulo está tentando dizer aqui, que é primordial que você exerça a sua fé em Cristo, para que você seja salvo. Porque caso contrário, não há como ser salvo. Você precisa ouvir de Deus e crer que aquele que fala com você é poderoso para te salvar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a minha vida e a sua vida aqui, elas se tornam infrutíferas. A nossa prática cristã e nenhuma outra prática no mundo pode levar a pessoa ao céu ou à salvação. Somente Cristo e a fé nele pode fazer isso. Ele está dizendo que eles creram também para serem justificados por Cristo. E no versículo 17 ele vai dizer assim: mas se procurando ser justificados em Cristo fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado. Isso aqui é muito interessante, ele está dizendo assim, o pessoal que está lá fora da igreja, que não é da igreja, vocês já sabem que eles é pecador mesmo, eles está tudo lá. Mas agora nós judeus que estamos aqui dentro da igreja, quando a gente começa a exercer a nossa fé em Deus, quando a gente deixa de confiar nas nossas práticas e a gente começa a passar um pente fino maior na nossa vida, nós nos descobrimos pecadores. Isso é muito interessante porque essa é exatamente a função da lei, uma coisa que a gente vai falar agora para frente. Ele diz assim, quando a gente exerce a fé em Cristo, ao invés de ter essa certeza que somos salvos, o que nós encontramos dentro de nós é pecado também. Então nós nos encontramos pecadores quando vamos exercer a nossa fé em Cristo. Quando a gente olha para Cristo e pega o Cristo como padrão, quando a gente olha para Cristo e nós dizemos que nós deveríamos ser iguais a Ele, cumpridores de toda a lei, e que o crivo para se entrar no céu é a própria pessoa dele, o texto está dizendo assim, ele diz que todo mundo parece que é jogado dentro do mesmo balaio. Ele diz assim, aí a gente se torna pecador igual o povo que é lá de fora. E ele fala assim, o que é isso? Cristo está sendo ministro do pecado? Ele vai dizer assim, claro que não, porque se eu volto a construir aquilo que foi destruído, ele diz, a mim mesmo me torno pecador. Os irmãos entenderam? Ele fala assim, rapaz, o problema é que quando a gente chega perto de Cristo e começa a exercer fé nele, quando a gente aprofunda um pouco mais o discurso do Evangelho, nós descobrimos que nós temos uma doença e que ela permanece no nosso coração. Nós não só fomos vítimas dela no passado, mas no presente nós também somos vítimas dela. Ele vai dizer que o pecado, ele age na vida do camarada, porque a própria pessoa faz isso. Deus desconstrói alguma coisa na vida, e se você constrói novamente, o culpado, a culpabilidade, o responsável por isso é você próprio. E aí a gente tem aquele texto de Romanos 7 lá, que vai nos ajudar muito bem a entender isso. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero esse faço, que luta, que coisa doida. Versículo 19, ele vai trazer a solução para esse problema passado e para esse problema presente. Ele vai dizer assim, porque eu
mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Só não passa por isso aqui, meus irmãos, aquela pessoa que tem uma noção superficial do pecado. A religiosidade, ela é mestra em fazer disso. Ela é mestra em dar soluções rápidas e fáceis e que, quando elas não são rápidas e fáceis, a garantia de que elas podem ser alcançadas pelos homens. A Igreja Católica faz muito isso, né? Você vai lá, comete algum problema, algum pecado lá, alguma coisa, e aí você sempre tem algo que você deve fazer para se livrar daquela consequência ou para alcançar o perdão de Deus. Essas soluções que são alcançáveis pela minha e pela sua mão, pelo nosso esforço, elas só servem se nós considerarmos o pecado até certo ponto. Se o irmão for começar a ser mais sincero consigo mesmo e com os outros, se o irmão for começar a ter um olhar mais profundo sobre o seu próprio coração e sobre as intenções que você tem ao fazer ou a não fazer algumas coisas, se o irmão for começar a dar uma olhada na Bíblia, na lei mesmo, naquilo que Deus diz que era justo, justiça, amor, santidade, paz, e começar a comparar essas coisas profundas com a vida que nós levamos, você chega à mesma conclusão que Paulo. Ele vai dizer assim: é impossível para mim. Se eu for pegar a lei e aplicar ela na minha vida, eu chego a uma conclusão, e uma somente, que eu estou morto. A lei me matou. Por ela, eu não tenho vida, eu não tenho condições. É muito difícil fazer aquilo. E ele diz assim: então, já que ela me matou, já que o objetivo da lei é ressaltar o meu pecado, já que a razão de nós conversarmos sobre justiça, sobre tudo isso, é te levar a ter a consciência de que você está morto em seus delitos e pecados, ele diz assim: eu já cheguei a essa consciência, pela lei eu morri, não há como eu fazer mais nada, eu estou morto, e eu morri para a lei, para que eu pudesse viver para Cristo, para Deus. Ele vai dizer esse famoso versículo: estou crucificado com Cristo. É mais ou menos assim, meu irmão. À medida em que você morre, Cristo vive. Basicamente isso. Então, o irmão foi e fez alguma coisa, né? Deu alguma oferta para um cara que estava pedindo no sinaleiro lá. A pergunta que nós fazemos para ver se essa ação é santa ou não, é quem fez? Foi o irmão? A gente olha e fala assim: foi o irmão. Assim, então essa ação não é santa não, é pecadora. Foi assim: não foi o irmão não, cara. Eu, olhando para dentro do meu coração, para o meu egoísmo, cara, eu tenho tanta dificuldade de fazer esse negócio, e quando eu dei a oferta, eu dei de maneira sincera, sabe? Eu acho que eu não tenho condição de fazer aquilo. Aí a gente para e fala assim: era Cristo vivendo no irmão, nesse exato momento aí. Quando o irmão não teve condições de exercer, Cristo foi lá e fez. Aquilo que Cristo faz na vida do irmão, ela aparece daqui para frente como sinal de santidade, como sinal de vida, como sinal de santificação. E tudo aquilo que não é de Cristo e que não vem dele, que ele não exerce na vida do irmão, então é do irmão. Se é do irmão, tem sinal de morte. É o que Paulo vai dizer. Não existe valor nisso. Versículo 20, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sei se o irmão já conseguiu perceber, assim, não começa a forçar a barra não, meus irmãos. Isso não aconteceu muitas vezes na vida do irmão não, mas como o irmão é crente, e eu acredito que o irmão é crente, eu tenho certeza que o irmão pode identificar alguns momentos na sua vida, daqui para trás, onde você fez alguma coisa que, olhando para a sua estrutura, para o seu caráter, para a sua personalidade, você tem a consciência clara de que você não faria aquela coisa. O irmão consegue buscar na memória aí? Um exemplo claro, às vezes, disso é um louvor, e isso geralmente acontece quando a gente está quebrantado. Sabe quando você vai cantar, ou você vai louvar e adorar a Deus, e você sente dentro do seu coração que aquilo foi efetivo,
que as palavras da música e a sua atitude no louvor, ela teve um significado que chegou no céu e você se assenta com a consciência de um verdadeiro adorador, como se você tivesse de fato e de verdade louvado e adorado a Deus, e você percebe, você tem a convicção pelo Espírito que o próprio Deus recebeu o seu louvor. O irmão já teve essa experiência? Quando isso acontece, é Cristo agindo nos irmãos, está vendo? Aí fala assim, e das outras vezes? Das outras vezes é o irmão mesmo, que está levantando e cantando. Aí o irmão levanta, canta, tal, faz, senta. Esse é o irmão. Quando é Cristo, parece que tem aquele significado. Eu nunca consegui perceber uma queda tão drástica nas minhas possibilidades na vida cristã, quanto eu percebi com o afastamento de Deus. Até aquilo que você consegue fazer ou não, né? O conselho, a pregação, o próprio louvor, o controlar a sua vida financeira. Quando você consegue exercer algo que não é seu e você tem a consciência clara de que aquilo não veio de você, é Cristo agindo no irmão. Essas coisas, se passadas pelo fogo, elas são obras que vão sobrar, não é? Elas são obras que vão permanecer. Por quê? Porque elas foram feitas mediante a fé. O que ele vai dizer é que não é ele que vive, mas Cristo vive nele. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou para mim. A resolução dos problemas futuros do pecado. Como é que se vence o pecado que habita e continua habitando em mim, você daqui para frente? Exercendo fé nas ações que nós tomamos. Meus irmãos, é muito diferente o irmão ler a Bíblia crendo que Deus vai falar, colocando a sua confiança em Deus quando você vai se envolver com a atividade. Os irmãos entenderam? Eu vou ler a Bíblia para Deus falar comigo. Por quê? Porque se eu ler a Bíblia, Deus vai falar comigo. Isso não é verdade. Existem muitas pessoas que leem a Bíblia e Deus não fala com elas. Mas quando eu vou me envolver na leitura da Bíblia, antes de ler, eu paro, eu fecho os meus olhos e eu digo, Deus, agora eu vou fazer uma coisa, vou ler a Bíblia. Eu sei que o fato de eu ler não tem poder nenhum em si mesmo. Eu sei que o fato de eu ler não traz nenhum benefício para mim. Mas eu acredito que se o Senhor se envolver nessa minha atividade, eu tenho certeza que eu trarei frutos benéficos disso que eu vou fazer. Eu sei que o poder não está na minha leitura ou na minha oração, mas vem do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Me ajude, fale ao meu coração. É o que eu te peço, amém. Isso é exercer fé. Se ver incapaz de louvar, adorar a Deus de maneira sincera, quando nós saímos das nossas casas e nós nos achegamos até o templo para louvar e adorar, é um passo de fé. Levantar da sua casa de manhã e ir para o seu serviço, pode ser um passo de fé. Exercer a atividade lá no seu trabalho que você exerce, pode ser um passo de fé. Falar com o colega que trabalha do seu lado pode ser um passo de fé. Meus irmãos, estar do lado dessa mulher aí que você escolheu, minhas irmãs, estar do lado desse homem aí que você escolheu, e viver uma vida de santidade, que glorifique a Deus, tem que ser um passo de fé. Tem que ser um passo de fé. Criação de filhos, meus irmãos, é um passo de fé. Imaginar que você faça alguma coisa que vai ter algum resultado bom, você não tem garantia nenhuma disso. A nossa garantia, ela tem um nome. É Cristo. Cristo. Juntar dinheiro na poupança, colocar em investimento, comprar casa, não ajuda também não. A sua vida aqui nessa terra,
você com posses ou sem posses. Ela precisa ser um passo de fé. Porque hoje você pode ter e amanhã não. O irmão tem que ter condições de dizer como Jó: Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Parando para pensar bem, meus irmãos, tudo o que nós almejamos ser, nós só conseguimos alcançar através da fé. E parando para pensar bem, nós pensamos, ou pelo menos o pecado nos iludiu tanto em relação a isso, que nós necessitamos pouco dela. Pouco dela. Não é só a questão de fazer uma oração antes de dormir, e não é só a questão de fazer uma oração antes de chegar ao culto, é ter a consciência da necessidade disso. Meu irmão, se você vier para cá e ao chegar aqui você não clamar a ajuda de Deus para que você consiga adorá-lo, você não vai adorá-lo, porque você não consegue, não é de você, o seu coração é mau, é ruim. Se você não orar pedindo a Deus que te dê um coração e uma mente grata, consciente de que Ele te livra, e de que você andar aí nessas ruas de Goiânia, com a minha mãe dirigindo aí também, junto com você, com as outras pessoas aí, é um passo de fé, meu irmão, isso. Amém? Brincadeira. 50% brincadeira. O pecado nos cauterizou tanto que nós achamos que é poder nosso isso. Você sai da sua casa, entra no seu carro, vai até no seu serviço, você chega lá, sem nenhum acidente ter acontecido com você, sem nada de mal ter acontecido, e você pensa que isso foi por quê? Porque você foi cuidadoso, né? Porque você dirigiu bem, porque você tem segurança, porque você colocou o cinto. Foi? Quando a razão de você ter saído e chegado lá, foi porque Cristo resolveu te proteger nessa noite. Ariovaldo diz assim, que o pecado nos engana, colocando condições que nós não temos como pré-existentes dentro do nosso coração. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor no... Aí ele fala assim, que a ovelha que é tão bem cuidada e tão bem nutrida por Deus desse jeito, ela começa a achar que é lobo, entendeu? Ela começa a achar que ela encontrou comida, ela encontrou água e ela encontrou o caminho no meio da floresta, porque ela conseguiu. Ela começa a achar que é lobo, né? Não é, meus irmãos. Tudo o que é digno de ser vivido na nossa vida, só pode ser vivido através da fé, nosso passo de fé. Como é, Carlinhos, que a gente percebe que a gente necessita mais da fé do que a gente tem necessitado? Paulo deixou bem claro isso aqui para nós. É só você passar a olhar a sua vida e as coisas que você faz com um olhar um pouco mais crítico, tirado da palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem um prumo, ela tem um nível, ela tem um exemplo para que eu e você sigamos, que ela coloca lá a fim, não de que você consiga seguir, a fim de que você perceba o quão longe dele você está. Isso na Bíblia parece que faz sentido. Quanto mais você se vê como pecador e quanto mais você se entende como necessitado, mais você vai buscar a Deus, mais você vai buscar exercer a sua fé. Cá entre nós, de fato e de verdade, para viver a nossa vida, com a mente que nós temos hoje, você não acha que precisa exercer tanta fé em Deus assim, não é verdade? Lá no seu serviço, para você fazer o que você faz lá, não sei o que você faz alguma coisa. Para fazer o que você faz lá, você acha que você precisa de Deus de uma maneira
mais sincera, né? Você acha que um borracheiro, né? Um pedreiro, para ele exercer a sua atividade e alcançar o resultado esperado com aquilo, você precisa de fé? Se o resultado não estiver linkado à glorificação de Deus, aí fica mais fácil. Hoje na escola dominical nós estávamos conversando sobre coisas que podemos ou não fazer com o Marcelo. Marcelo falou sobre uma vida hedonista, e quando se coloca essa consciência no mundo de hoje, se complica muito a busca do prazer ou a busca da vaidade, da beleza. Ele falou lá sobre fazer unha, ir no cabeleireiro, ele falou sobre comprar carro, ele falou sobre buscar promoções, ele falou sobre várias coisas. E quando nós temos essa visão que o judeu tem, fica mais fácil nós lidarmos com essas coisas. É só você acrescentar moderação em tudo. Se resolve, eles acham isso. Como é que se resolve as coisas? Não, você fala que ele pode fazer tudo, mas é tudo moderado. Ah, não, então você pode comprar carro? Pode, mas moderadamente. Ah, você pode trocar de casa? Pode, mas você tem que ser moderado. Não vai lá para lá e nem para cá, não. Eu posso ir no salão, cuidar da minha saúde? Pode, mas tem que ser moderado. Ou então, você diz assim que ele não tem que ter naquilo a satisfação ou a felicidade da vida dele. Ou seja, o que você está falando é moderação. Quando você vai no cabeleireiro lá, quando você vai lá na barbearia lá, tal, você fica um pouquinho felizinho quando você corta e acha que você está bonitinho? Fala assim, fica. Não, mas se você tirar isso do seu, você não fica triste não, né? Fala assim, não fico triste não, eu só fico só um pouquinho feliz quando eu vou lá. Aí eles acham que se resolve tudo isso assim, com moderação. Meu irmão, não resolve não. Se você pode ou não pode fazer alguma coisa, a moderação não te ajuda muito nisso. Se você pode comprar um carro, uma casa, se você pode cuidar da sua saúde, se você pode fazer uma viagem com a sua família e descansar, a moderação não te ajuda nada disso. O que você tem que colocar no final dessas coisas é o objetivo. Por qual razão se está fazendo aquilo. Então vamos voltar no neguinho, que está construindo a casa lá, o muro. E eu perguntei se a fé se ele precisava da fé para fazer aquilo, ou se ele achava que a fé ajudava ele. Ele fala assim, rapaz, para assentar o tijolo eu não preciso de fé não. Que ele já sabe assentar, não sabe, neguinho? Falar nisso, o tijolo que você colocou lá ficou meio torto, depois você... Não, o neguinho já sabe assentar tijolo. Ele não precisa da fé para assentar tijolo, não. Quando eu viro para ele, pergunto assim, neguinho, você acha que quando você assenta tijolo, você glorifica o nome de Deus? O resultado final daquilo que você faz, cheira bem ou cheira mal perante Deus? Eu tenho a impressão de que ele vai me responder que ele não sabe. E eu falo assim, rapaz, e o que você acha que você precisa fazer para assentar o tijolo, para glorificar o nome de Deus? Tem um jeito de assentar tijolo que glorifica o nome de Deus. E tem um jeito de assentar que não glorifica. O que você acha que você precisa fazer assim para assentar o tijolo, para glorificar o nome de Deus? Aí a fé, eu vou falar assim, rapaz, você precisa exercer muita fé aí. Porque só tem uma pessoa que sabe como é que assenta o tijolo para glorificar o nome de Deus. É quem? É Jesus. Só Jesus pode ensinar esse negócio para ele. Só Jesus pode falar para ele se ele está assentando do jeito que glorifica ou não. Só Jesus pode falar para ele se ele assentar tijolo, algum dia vai glorificar o nome de Deus ou se ele tem que procurar outra coisa para fazer na vida dele. E para descobrir essas coisas aí sim, a gente precisa exercer fé. Meu irmão, a fé, ela é crucial para você viver qualquer coisa na vida cristã. E outra coisa, tudo o que você faz sem exercer a sua fé, isso é uma atitude perdida, literalmente. Melhor você não tivesse feito. Não valeu a pena. Quando o fogo passar por essa obra sua e provar ela vai ser queimada, não vai sobrar nada. A única coisa que vale a pena nós nos envolvermos é aquilo que necessita da nossa fé envolvida. É aquilo que você precisa ajoelhar
e clamar a Deus, dizendo: eu preciso do Senhor para fazer isso aqui. Aplique isso na sua vida e você vai entender aquilo que Paulo está tentando nos dizer com: já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo que quando ele sai da cama, ele exerce fé. Que quando ele anda pela rua, ele exerce fé. Que quando ele vem para a igreja, ele exerce fé. Que quando ele conversa com a esposa, ele exerce fé. Que quando ele vai cuidar dos filhos, ele exerce fé. Que quando ele vai cuidar da vida financeira, ele exerce fé. Porque se ele não exercer fé e Deus agir naquilo, a ação dele é perdida. Ele vai dizer: e o viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim e me amou. Vamos analisar na minha e na sua vida quantas coisas nós fazemos pela fé e quantas coisas nós fazemos por nós mesmos. Se você descobrir que você faz muitas coisas sem exercer a fé, que essas coisas talvez estejam se perdendo, você poderia baixar a sua cabeça e orar pedindo a Deus que te dê uma consciência de como fazer essa atividade exercendo fé. Até comer, meus irmãos, para nós, pode ser um ato de fé. Você pode comer pela sua consciência, ou você pode comer pela sua vontade. Para isso, para comer com a sua consciência, o irmão precisa exercer fé. O irmão precisa acreditar que deve fazer aquilo e que ao fazer aquilo, Deus pode fazer algo na sua vida. Baixa a sua cabeça, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Queria chamar o pastor Maurício para orar por nós. O texto diz: uma vida que não exige a fé é uma vida que não vale a pena ser vivida. Uma atividade que você se envolve, que você não precisa exercer a sua fé, é uma atividade que não vale a pena você se envolver com ela. A fé é a chave para que você seja como Cristo, para que você alcance na sua vida aqui e agora aquilo que Cristo alcançou. E aí, no futuro, a salvação da sua alma. A fé é crucial para que eu e você vivamos a vida cristã que Deus preparou para nós. Peça a Deus que te mostre onde você está exercendo fé, quando é que você a usa de maneira correta, em qual atividade o pecado já enganou tanto o seu coração que você nem sabe mais como exercer a fé naquela atividade. Você nem acha que precisa exercer a fé para fazer aquilo. Peça que Deus fale ao seu coração e te mostre como você pode, naquela atividade que você se envolve, exercer fé em Deus, no nome do Senhor Jesus.